Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre um mangá que eu li. É um romance escolar, como trilhões de mangás que existem por aí, de comédia romântica, que se passa na escola, no auge da juventude, dos estudantes colegiais. Mas esse eu achei muito fofinha a história e eu vim comentar aqui com vocês, que é Skip and Loafer. And, tá? Porque tem um E, aí você fica se fala and, não sei. Mas bom, primeiro eu vou começar falando um pouco da edição. Como vocês podem ver no vídeo, a gente tem na capa primeiro a Mitsumi e o Shima, nesse tom meio rosa, assim, meio primavera. Na lombada a gente tem um tom de rosa, assim, em vez de o branco. E atrás a gente tem a Yuzumi e a Kurumi, que se fala. E dentro a gente pode ver que as páginas são meio amareladas, meio jornal, sabe? Um tom meio jornal. E dentro desse mangá também a gente tem orelhas. Gente, mangá com orelhas. Eu acho isso muito legal, porque pelo menos não estraga a ponta do mangá, né, da capa, porque normalmente não tem esse tipo de coisa, né, da orelha. E as orelhas são meio que a continuação da imagem da capa e ai, o desenho desse mangá é muito bonito. Eu acho muito bonito. E bom, primeiro eu vou comentar um pouco agora para vocês a sinopse desse mangá, que é Skip Loafer é uma comédia romântica, acolhedora e divertida sobre um grupo de amigos vivendo o auge da adolescência. Mitsumi Iwakura deixa sua pequena cidade natal para estudar em Tóquio. Meio desligada, mas dona de uma energia contagiante e cheia de sonhos, ela fará novas amizades que irão mudar a sua vida. Esse mangá, ele é publicado pela JBC. Ele não tem um tamanho padrão grande, ele é bem pequenininho, tipo, ele é um pouco maior que Uma Vida Imortal, da editora New Pop, mas ele eu acho que, se não me engano, tem o mesmo tamanho que Um Sinal de Afeto, que também é da New Pop. E bom, o que que a gente vai ver nesse primeiro volume? A gente vai primeiro entrar na história com a Mitsuri falando assim: "Meu Deus, ano novo é tipo ano novo, vida nova, vou começar o ensino médio com tudo, vai ser incrível". Já tem tudo planejado na minha cabeça. Eu vou virar presidente, vou me formar em direito, vou me tornar prefeita ali da minha cidade, vou estudar direito, isso, eu já tenho a vida toda pronta e no ensino médio não vou ter tantos empecilhos assim, mas vai dar tudo certo. Ela pensa isso, né? Até chegar o primeiro dia de aula, que é quando tem, aquele que os alunos vão todos pra frente do pátio e vai ter aquela, nossa, comemoração, né, aquela introdução, né, que o professor vem, faz aquela introdução de: "Ai, nossos novos alunos estão aqui hoje, mais um dia para prestigiá-los e tudo mais". Só que a Mitsuri vem do interior, não sabe como é que funciona Tóquio, né. A maioria dos animes de romance acontece desse jeito, né. A menina do interior, todo mundo vai pra Tóquio estudar numa escola de prestígio. Ela foi morar com a tia dela, a Nao. A tia dela é meio que colocaram irmão do pai dela. No caso, é uma mulher trans, né. Ela fala assim: "Você vai pegar o trem, vai seguir tal direção e você vai se achar". Dito isso, ela se perdeu. Sim, ela se perdeu. Nesse meio tempo, ela encontra o Shima. O Shima olha pra ela e fala assim: "Meu, essa menina, mulher meio estranha, meio deturbado aí", mas os 2 vão junto pra escola. Eles fazem até uma amizade ali, eles vão correndo pra chegar a tempo. Dá pra chegar a tempo? Dá pra chegar a tempo. Só que ela não contava que aquele dia, mais perfeito ainda, ia ser pior. Não bastava chegar atrasada na escola. Sim, tem coisa pior. Na hora que ela fez o discurso, onde ela decorou todo o discurso, todo mundo ficou: "Meu Deus, ela decorou todo o discurso". Sim, ela conseguiu vomitar na professora dela. Incrível, ela vomitou, ela ficou muito nervosa por causa dessa correria e vomitou na professora dela. Falou assim: "Ai, lindo, maravilhoso". Aí trocamos a cena, todo mundo riu e tal, ela tá dentro da sala de aula. Com isso ela fala assim: "Mano, eu tenho que fazer umas amizades aí". Ela tenta com uma menina chamada Mika, e essa menina, ela me lembra muito uma personagem de Evangelion. Eu vou botar a foto das 2 lado a lado aí no vídeo pra vocês verem, que eu achei muito parecidas. Mas bom, ela tenta falar com ela: "Ai, prazer", ela: "Prazer", bum, vira a cara, ela fica: "Meu Deus, que seca". Só que o Shima entra na sala, né, e ela começa a falar assim: "Nossa, esse menino é muito bonito", talvez seja bobo, talvez, mas é muito bonito.
E com isso, ela faz amizade com ele, ele troca número com ela, né. Com isso ela já fica: "Eita, essa Mica, não, vou ter que ser amizade com ela". Aí ela faz amizade, né, pega o número dela, mas a gente sabe que é aquela amiga interesseira, e a gente sabe que no outro dia vai ter que todo mundo se apresentar, e ela fica: "Dá certo, vou me apresentar e vai dar bom". No final do dia ela vai conversar com a Fumi, que é a amiga dela, que elas cresceram junto, amiga de infância dela, né, de onde elas moraram lá no interior e tudo mais, ela tá ligando pra saber quais são as novidades e tudo mais. E ela fala assim: "Nossa, o dia foi perfeito, foi incrível, foi maravilhoso esse dia, eu amei, foi incrível, gente, não aconteceu nada de errado, só que todo mundo sabe que deu errado, todo mundo sabe que ela, os irmãos dela, que estão lá do outro lado, sabe que ela possivelmente perdeu o os trens e se perdeu o mundo afora, e Tóquio e afins. A gente vai depois trocar de cena e ver o Shima num restaurante, né, com os amigos dele, que estudam em outras escolas, né, meio que é uma escola de prestígio onde ele estuda. Eles ficam: "E aí, como foi seu dia?" e tudo mais. E ele fala assim: "Ah, foi legal". E eles falam assim: "Você foi com a menina?" Aí ele dá um migué e vai embora, e eles ficam assim: "Meu Deus". Mas, né, a gente tem uma cena muito bonita deles falando: "Ai, eu vou tentar aproveitar ao máximo o ensino médio, adolescência, flor da pele, romance, ai, que incrível". No outro dia, que é o dia de se apresentar pra turma, a gente sabe que a Mitsumi não dormiu direito, a gente tá com aquela olheira desse tamanho, gigante, com a cara de monstruosa, e a tia dela fala assim: "Filha, você vai desse jeito? Você tá louca?". Mas aí que a gente vê que a apresentação não vai dar muito certo, né, porque ela tá do poleiro desse tamanho com a cara de psicopata da rua. A gente também tem uma cena, né, que a gente vê uma certa discriminação dentro do trem, tá a tia da Mitsumi e ela dentro do trem, e as pessoas olham e falam assim: "Oxe, aquilo é um homem". E a apresentação fica horrível, porque ela fala assim, que ela nasceu pra mandar em todo mundo. Era pra ser uma piadinha, mas ninguém levou muito a sério, todo mundo ficou meio assim: "Ih". Aí quando o Shima fala, né, ele ainda brinca: "Ai, não tenho tantas ambições, mas talvez eu vou trabalhar pra Iokura", né, que no caso é o sobrenome que lá eles não chamam pelo nome, né, pelo sobrenome, porque é mais respeitoso, né. Com isso o pessoal fica rindo e tal, e precisa de 2 pessoas pra se candidatar para serem presidente da turma, obviamente quem se candidatou, a Mitsumi, e porventura o Shima também se candidatou, já que os 2 se davam muito bem e todo mundo vê que eles se davam bem, né. Trocando a cena, todo mundo foi pro karaokê, no caso, eles falaram assim: "Ai, vamos conhecer melhor, né, tal, já que tem todas as meninas na mesma mesa, então vamos pro karaokê", aí chamou os meninos também, e tudo mais. Essa Mika aí já dando uns papos meio torto, assim, na Mitsumi, falando assim: "Ai, desculpa se ele soa estranho, mas eu quero evitar que ele te magoe, já que ele é tão legal com todo mundo, não é que ele goste de você, sabe". Tem que levar uma paulada isso aí. Mas, mudando de assunto, ela nunca tinha ido num karaokê, né, a Mitsumi, então ela achou que tinha que pagar. Aí, essa querida Mika começa a constranger ela, né, tipo: "Ai, não tem que pagar agora. Ai, seu sotaque caipira tá saindo", sabe, pra constranger ela e, tipo, ela se dá bem pra ficar com o Shima. Só que a Yuzuki Yuzuki, se não me engano, se fala deste jeito. Yuzumi? Yuzuki, se não me engano, fala desse jeito, que é meio que uma menina muito bonita, todo mundo olha e fala que a beleza dela é incrível. Fala pra ela: "Não, se não se importar, a gente pode ir embora, se ela estiver te atrapalhando e tudo mais, a gente pode ir embora, se você não se sentir confortável". Aí ela dá uma olhada, assim, e olha, vê o Shima conversando com a Miki e tudo mais. Ela fala assim: "Não, tá de boa, vai dar tudo certo", e ela dá um show, né, ela vai cantar lá, bum, cantou, todo mundo ficou: "Meu Deus, olha como ela canta, incrivelmente muito bem". Só que ela também conversa com a Fumi um pouco antes de cantar, né, falando assim que ninguém gostava dela porque ela é muito estranha, mas depois que se conhece, todo mundo gosta muito dela. Ela dá um show e tudo mais, todo mundo gosta dela e tals, e no fim ela toca, contatos com a Yuzuki, e o dia vai acabando desse jeito, só que no final ela vai embora com
o Shima, mas antes disso a Mika tentou, né, dar um em cima dele e ele fala assim: "Relaxa filha, relaxa, fica de boa, fica relaxada", e no fim o Shima vai atrás da Mitsumi, porque ele dizendo que eles vão embora juntos, e a Mitsui acha ele igualzinho o cachorro dela, o Sato. E ela fala isso, né, ela chama ele de Sato. Aí ele fica: "Como assim? Você tá me confundindo com outra pessoa?" Ela fala assim: "Não, você é parecido com o meu cachorro". Aí ele: "É sério? Você quer tocar no meu cabelo? Eu sei que o meu cabelo é bagunçado e tudo mais". Ela toca, dá uma afagadinha no cabelo dele, ele fica rindo, olhando pra ela, né. E nesse aí termina assim, deles começando a chamar um ao outro pelo primeiro nome. Aí trocando de cena, a gente vê os clubes escolares, né, que eles têm que escolher um clube escolar pra se escolher, né. A Mitsui foi chamada para vários tipos de, clubes escolares que envolvem a intelectualidade, né, que o de ciências, como é que se fala? De responder perguntas e tudo mais. Tanto é que, a Mitsui também tá fazendo muito sucesso, porque ela tem uma presilha de panda, e uma menina falou assim: "Isso aí, tá na moda?" Ela falou assim: "Tá". E tanto é que no outro dia, a menina chamada Kinamoto, ela aparece com uma presilha igual, só que em vez de panda é uma estrelinha, e é muito bonitinho ela se encaixando e tudo mais. E com isso também a gente vê um pessoal do clube de teatro querendo a Mitsumi para ser parte do clube de teatro, e ela fica meio assim: "Ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou", porque ela tá meio famosa por vários apelidos aí, por ser meio maníaca e vomitar nos outros. Ela até visita o clube de teatro, mas ela fala assim: "Ah, que não acha que isso é pra ela", mas mudando, ela tenta ir pro como é que se fala? O pessoal que vai fazer coisa de classe. Esqueci o nome. É isso aí mesmo, esqueci o nome. Conselho de classe, isso. Chegando lá, ela encontra a Kurume, é, esperando na porta, tentando entrar, só que ela acaba assustando ela e tudo mais. Eles ficam um pouco lá no clube de lá no clube escolar lá, ficam conversando um pouco, eles ficam meio assim: "Será que é isso que eu quero? Porque será que eles conseguem manter uma boas notas estando no clube escolar e tudo mais, se isso não demanda muito tempo?". Mas eu sei que, assim, é uma opção, tá ali, tá. No fim, eles vão os 3, né, a Kurumi, o Shima e a Mitsumi vão tomar um café, eles tiram uma foto e tudo mais, ela tenta fazer amizade com ela e com isso as 2 trocam contatos ao final do dia e tiram uma foto e manda pra Yuzuki. Aí a gente vai trocar de cena, e o que a gente vai ter agora? A gente vai ter um encontro de cinema, porque a Kurumi convidou a Mitsuri primeiro, só que a Mitsuri convidou a sala toda pra todo mundo ir junto, e a Mitsuri ia com um outfit muito diferente, né, uma camisa de cereja, uma calça ali xadrez, uma bolsa de laço e a bicha na moda mesmo. Só que a tia dela falou assim: "Não, não, você não vai assim não, vamos trocar aí diferentezinha, vamos com uma roupa mais light aí pra não chamar tanta atenção". Só que, chegando lá, todo mundo tá bem vestido e tudo mais, aí a Mika fica: "Ah, elas estão horríveis e eu vou me destacar aqui nessa multidão, ser a melhor menina mais bonita", só que ela não contava com a Izuki chegando e roubando toda a cena como uma grande mulher adulta, bonita, e ela ficando no chinelo. Eles comem e tudo mais, só que a Mitsuhi viu uma certa tensão entre a Yuzuki e a Kuromi, por as 2 serem muito diferentes, mas no final dá certo, porque as 2 vão se tornar amigas, só que as 2 não se gostavam muito, mas elas entraram no consenso e começaram que iam ser diferentes. No final, a gente vê que a Mitsui fala que ela tem certeza que vai se apaixonar por essa cidade, por esse lugar, e a gente sabe que, nossa, ela vai ficar com quem, não é tão óbvio assim. Obviamente ela vai ficar com o Shima, que seria o par romântico dela, porque a gente sabe que talvez ele goste dela, só que não demonstre muito. E no final a gente tem umas historinhas, como Iguais, Sabor de Sofá, de Casa, que tem no volume da tia da, né, comida instantânea, era digital, que a gente sabe que ela não mexe muito nos livros. Nos livros não. No celular, ela é mais naquela pegada de, é físico, tipo mapa. Não vou olhar no Google Maps, vou entrar no
pegar um mapa e vou seguir firme. E é isso que a gente tem nesse primeiro volume, essa é a história do primeiro volume até o momento. Eu gostei bastante da história, eu achei bem gostoso de ler ela, bem calminho pra você ler no final de tarde, bem rápido até. Eh, Tem até o volume 8, se não me engano, publicado até agora no Brasil. Eu gostei bastante, é bem gostosinho, é uma talvez é um romance genérico que 300 outros volumes tenham e tudo mais. Talvez, mas eu gostei bastante dessa história, eu recomendo bastante vocês lerem. Essa é a minha resenha do volume pra vocês. Resenha barra comentando, porque eu gostei bastante do volume. É uma história bem divertida, me lembra um pouco não, me lembra um pouco as 300 histórias genéricas por aí, mas me lembra um pouco também por comissão, porque quando a Comi chega na escola, ela tenta fazer amigos, já que ela não consegue, só que diferente desse, a Mitsuri chama mais atenção, né, ela não quer chamar atenção, mas ela chama a atenção de todo mundo sem querer. Mas é isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse volume 1 dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo, eu vou fazer um vídeo diferente, mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até!